Fala varejista! Seja bem-vindo aqui ao canal do Concretizando. Eu sou o Douglas Madureira, especialista em design de varejo, e o tema de hoje é um tema que você, lojista de material de construção, gosta muito: vendas! Mais do que falar em vendas, neste vídeo eu quero trazer alguns conceitos importantes para te ajudar a melhorar o seu atendimento e, consequentemente, claro, melhorar as suas vendas. Nós vamos falar de comportamento de consumidor, psicologia das vendas, enfim. O tema de hoje está recheado de boas informações. Você está preparado? Então vem comigo. Vamos começar esse vídeo aqui com alguns conceitos básicos da psicologia do consumidor. Afinal de contas, saber como os consumidores pensam e como eles agem vai nos ajudar a adaptar a abordagem e as estratégias de vendas de forma mais eficaz na hora que você estiver ali no tete-a-tete com o cliente, meu amigo. O primeiro conceito é que o consumidor sempre compra com apenas dois motivos. É isso mesmo. Ele só compra por dois motivos. Ou ele tem uma necessidade ou ele tem um desejo. Então, ou o seu cliente tem um problema que ele precisa resolver, ou ele tem um sonho e o desejo de realizar esse sonho. E identificar e entender quais dessas duas motivações está mais latente no seu cliente é fundamental para você conseguir ter uma melhor abordagem com o seu cliente e oferecer os melhores produtos e condições no momento certo que você está abordando e convencendo, esse cliente no atendimento. A segunda ideia importante que você precisa ter clareza é que a tomada de decisão é um processo. Não é sempre que o cliente chega na sua loja com a decisão de compra já tomada e decidida. Portanto, você como vendedor tem o papel de conduzir o seu cliente por este processo de tomada de decisão. Perceba que eu disse conduzir o cliente à tomada de decisão e não forçar o cliente à tomada de decisão. Tenha em mente que a decisão de compra sempre vai ser do seu cliente, e esse processo de tomada de decisão ele pode ser influenciado por diversos fatores, emoções, as percepções de valor que ele vai ter sobre esse produto, inclusive experiências passadas que ele já tenha tido com esse tipo de produto, que ele já tenha tido nessa loja, que ele já tenha tido com você, vendedor. Tudo isso vai influenciar na decisão de compra do cliente, inclusive a empatia e a afinidade que ele vai ter com você. Tudo isso é relevante na hora que a venda está sendo conduzida. E o seu papel, então, como vendedor, é criar este ambiente o mais positivo possível. Você precisa criar um ambiente acolhedor para que essa influência na decisão seja a seu favor. Agora aqui que o vídeo vai começar a ficar legal, hein? Porque a gente vai começar a relacionar esses dois conceitos importantes com as técnicas de venda que você pode aplicar aí na loja. E uma das técnicas mais importantes que você deve utilizar para vender é a muito falada escuta ativa. E o que é a escuta ativa? É você ouvir atentamente o que o seu cliente está dizendo, entendendo o que ele está querendo dizer, as mensagens que ele está trazendo para você ali nas entrelinhas, e você fazer perguntas relevantes para buscar mais informações que você precisa para conduzir essa venda. Além do que essas perguntas vai mostrar para o seu cliente que você realmente se importa com a dificuldade ou com o desejo dele e está interessado em realmente resolver esse problema e entender o que ele precisa. Por exemplo, se um cliente chega na loja e diz que está procurando um chuveiro, em vez de você já se apressar e apresentar para esse cliente a sua opção mais barata de chuveiro, você pode fazer mais perguntas para entender quais as características que ele procura em um chuveiro, se ele quer um chuveiro com mais poder de esquentar água, com mais quente ou não, se ele quer um chuveiro com ducha adicional. Você pode perguntar se na residência dele as condições de água, de queda de água, dá uma boa pressão de água, ou se de repente ele vai precisar de um chuveiro
compressorizador, até mesmo as perguntas para entender quais são as preferências pessoais de ambiente desse cliente, para você conseguir apresentar um chuveiro com a estética e cor adequada ao que ele vai ter no banheiro da casa dele. Viu como todas essas informações são importantes para você ter uma clareza do que o cliente precisa e oferecer o melhor item para o seu cliente? Você não pode chegar e apresentar logo o mais barato ou o mais caro. Você tem que apresentar o produto ideal. Você ali não é só um vendedor, você é um consultor desse cliente. Uma outra técnica importante que você tem que utilizar no seu momento de vendas é criar valor no produto. Em vez de você, quando for apresentar um produto, apenas ficar listando as características técnicas desse produto, é importante você focar nos benefícios que esse produto pode trazer para o seu cliente e como esse produto resolve o problema ou melhora a vida do cliente. Vou te dar um outro exemplo. Você está fazendo ali uma venda de ferramentas e está apresentando para o cliente uma linha nova de ferramentas que chegou na loja. Você pode ali destacar não só as questões técnicas, mas também mostrar para o cliente como essas ferramentas novas são muito mais eficientes, vão tornar o trabalho do seu cliente muito mais rápido e, consequentemente, muito mais lucrativo. Isso vai trazer uma percepção para esse cliente que ele está ali fazendo de fato um grande investimento, não só na ferramenta, mas no negócio dele, tornando o próprio negócio de prestação de serviço muito melhor financeiramente. Outra técnica de venda que está relacionada com a psicologia do consumidor é você construir relacionamentos. Você precisa estabelecer uma conexão emocional com o seu cliente. Seja amigável, demonstre empatia, construa uma confiança nesse cliente. Com o tempo, já chame esse cliente pelo nome, pergunte da família, como está indo a obra, como está indo o trabalho. Os clientes sempre se sentem valorizados e são mais propensos a comprar e voltar quando eles sentem uma empatia, uma conexão mais profunda com o vendedor. Quando esse cliente volta com você, você lembrar de pequenos detalhes da vida dele, lembrar coisas da última compra, preferências de projetos anteriores, tudo isso vai mostrar para o seu cliente que você, de fato, sabe que ele é especial, que ele é único e não apenas mais uma pessoa que está indo ali fazer uma compra. Outra dica importante para você aplicar na hora que estiver fazendo a venda para o seu cliente é, claro, você mostrar opções para ele, fazer aquelas perguntas importantes para você ter ali o melhor produto para o seu cliente, trazer algumas opções para ele ter efeitos comparativos, mas evite mostrar muitas opções, porque muitas opções muitas vezes mais atrapalha do que ajuda na tomada de decisão. Opções em excesso confundem e prejudicam a venda. Então mantenha o equilíbrio, mostre aquela que você acredita ser ideal para ele e mostre ali mais 2 opções, 3 no máximo, meu amigo, porque você já entendeu o problema dele. Entenda que você está trazendo ali opções já selecionadas para ele. E atenção com o preço âncora. Isso aqui é um efeito de psicologia fundamental para você aplicar nas suas vendas. O que é o preço âncora? Também é muito conhecido como preço de referência. Essa é uma tática de efeito psicológico que o preço vai trazer na percepção do cliente. E você vai utilizar isso justamente no momento da comparação de preços entre os produtos que você apresentou para este cliente. Portanto, quando você for escolher o produto ideal para o seu cliente, ofereça preferencialmente aquele item com um valor um pouco mais alto. Assim, quando o seu cliente for pedir e ver as novas opções que você tem para ele, esses novos itens serão mais em conta e o cliente vai ter a percepção que ele está ganhando benefícios com esse produto ao produto anterior, o que vai tornar o estado emocional de compra do cliente muito mais propício para a tomada de decisão positiva. Caso você faça o efeito contrário de ir mostrando itens cada vez mais caros, essa percepção de que ele está tendo benefício adicional com o produto vai caindo, então a tomada de decisão fica um pouquinho mais difícil. Usar de efeito de escassez e de urgência também é uma estratégia interessante. Então você pode usar isso com as promoções, por exemplo. Promoções elas
elas têm tempo limitado ou têm um estoque reduzido, e isso vai incentivar o cliente a tomar a decisão mais rápida. E é importante você deixar muito claro e também sinalizado no item as condições que aquela promoção se encontra, para o cliente entender que a tomada de decisão para ele conseguir ter o benefício daquela promoção precisa ser na hora. Olha, entender a psicologia do consumidor, aplicar essas estratégias aí no seu dia a dia da loja pode realmente aumentar muito os seus resultados em vendas. Experimente aplicar essas dicas aí, experimente implementar alguma dessas estratégias no seu dia a dia. Tenho certeza que você vai colher grandes resultados. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha aí pra gente, compartilhar esse vídeo com algum amigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, fica com Deus e sucesso!